Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória, ô glória. Louva a Deus pela sua vida que parou neste momento para ouvir uma breve palavra e também ser abençoado pelo poder da palavra e da oração, porque logo em seguida eu quero também poder orar pela sua vida. Este é o propósito deste canal. Você que se inscreveu neste canal, muito obrigado por nos apoiar, por confiar neste trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. E estamos orando, irmãos, sempre apresentando este canal, os inscritos, às mãos do Senhor, para que Deus assim possa entrar com a providência dele e agir em favor de cada vida, de cada família, em nome de Jesus. Esta noite aqui, amados, eu quero deixar uma breve palavra da parte de Deus, que está no Evangelho que segundo Lucas escreveu, no capítulo 15 e o versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas o texto começa dizendo assim: e caindo em si, disse. Esse texto aqui trata-se da parábola do filho pródigo. Eu creio que você já ouviu falar. Se não ouviu, você vai ouvir esta noite. Este moço que decidiu chegar ao teu pai, pedir parte da sua herança, que era seu por direito, e saiu de casa, saiu da casa do pai e gastou tudo quanto lhe tinha. Tudo. Caiu numa situação extrema, de grande dificuldade, a ponto de arrumar serviço, trabalho, cuidando de porcos. E ali, quando ele estava ali cuidando de porcos, acredito que na mente dele passava um filme, ele lembrando da vida que ele tinha antes, das suas decisões precipitadas, da vida que ele tinha na casa do pai, as regalias, tudo. E ele perdeu tudo aquilo e agora está desejoso em comer até mesmo a comida dos porcos. Que situação difícil. Muito triste. E a reflexão é porque nós estamos vivendo em um tempo, quantas pessoas afastadas do Evangelho. Acredito que você conhece uma ou mais de uma. Eu conheço muitas. A gente que, por misericórdia, está sempre aí no meio do povo, evangelizando, visitando. A gente faz alguns trabalhos evangelísticos. A gente conhece muitas pessoas. E ao longo da nossa fé também, na congregação, assim, muitas pessoas afastaram-se. Algumas delas mantêm-se uma postura de estar certo. Não, eu não saí da presença de Jesus, não. Eu saí foi da igreja. Eu saí foi do sistema. Algumas pessoas usam uma expressão dada a essas pessoas desigrejadas. Eu não concordo muito com este termo. E nós estamos vivendo, outras admitem, diz, eu saí, o problema era comigo, hoje eu tenho vontade de voltar e não consigo, eu luto para me voltar, eu não consigo, eu deito, eu perco o sono, eu tenho lembrança de quando eu estava lá, eu pregava, eu cantava e eu não tenho forças. Tudo que eu quero é poder voltar e eu não tenho forças. Algumas são bem humildes em admitir que o problema não foi outras pessoas, o problema foi dentro dela. Outras resistem em dizer, em culpar alguém. Ah, foi o pastor que falou coisas terríveis comigo, foi aqueles irmãos. Alguém sempre vai ter uma desculpa. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão afastadas e outras se afastando. É muito difícil levar uma vida de oração, de devoção a Deus, buscando a face dele, meditando na sua palavra, sem estar congregando. Não digo que é impossível, estou dizendo que é difícil
manter-se essa comunhão. Porque ali na congregação a gente se reúne, presta um culto a Deus, tem a liturgia, os louvores, a ministração da palavra, a gente se alegra, tem comunhão com os irmãos. No final do culto a gente se abraça, despede, conversa um pouco, aqueles que têm mais intimidade. Isso é muito bom, isso faz muito bem para a alma, faz muito bem para o coração. E quando a gente está longe disso, é muito difícil manter essa comunhão com o céu. Muito difícil. Jesus disse, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas aqui nós vemos neste texto que para este moço voltar à casa do Pai, onde os trabalhadores tinham abundância de pão, onde naquela casa não faltava nada, ele teve que chegar num ponto extremo da vida dele. Ele teve que chegar no fundo do poço. Uma pessoa quando chega no fundo do poço só tem um lugar para ela olhar, ela não olha mais para baixo, ela olha para cima. Isso mesmo, olha para cima. Uma pessoa quando cai numa situação dessa difícil, a ponto de perder tudo, eu estou a esta hora dirigindo a pessoas que já perderam o respeito da família, perdeu a família, pessoas que se jogaram nos vícios, na bebida e não tem mais força, está preso espiritualmente, não consegue sair dessa situação, é muito difícil. Este moço aqui, quando o texto diz caindo em si, ele teve que fazer uma reflexão sobre a sua vida. Ele teve que parar e olhar para a sua vida, o que estava certo e o que estava errado. E talvez na sua vida falta tão pouco para esse regresso, para este triunfo, para esta volta gloriosa na presença de Deus, receber um renovo espiritual, um quebrantamento de coração, ser impactado pela presença, pela glória de Deus. Nos falta tão pouco que é só simplesmente você reconhecer a situação que você está vivendo. Então olha bem para a tua vida, o que está certo, o que está errado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que morre na impiedade. O desejo de Deus é que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que nenhum se perca. Alguém questionando o apóstolo Pedro na sua segunda carta, o capítulo 3, versículo 9. Ainda que alguns tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos se arrependam e se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca. Deus não tem prazer na sua vida quando você vive na prática do pecado, no erro. Isto não traz alegria ao Pai. Aleluia, mas esta noite o Pai está de braço aberto. O pai estava na varanda daquela casa, diz o texto, ele olhando e de repente ele vê ao longe o filho vindo. E ele vai correndo, a primeira expressão, ele vai correndo, oh glória. Abraça o filho, beija no pescoço do filho, se alegra porque o filho ali voltou. Ouve-se uma festa, ouve-se uma alegria. Volta quanto é tempo. O Pai está de braços abertos te esperando. Volta para a presença de Deus. Não vai dar certo em outro lugar. Não vai dar certo no vício, no erro. Não vai dar certo lá fora, porque Deus não te criou para viver dessa forma. Volta quanto é tempo.
Deus te chama esta noite. Ele está de braços abertos te esperando. É força que você precisa. Recebe forças da parte de Deus nesta hora. É ânimo que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, receba ânimo nesta hora. O Pai se importa com a tua vida. Ele está te esperando. É por isso que o diabo luta contra a sua vida e não consegue, porque o Pai ainda sabe que você vai voltar. O Pai te conhece, Ele sabe que você vai voltar. Foi por isso que Ele permitiu que você saísse, porque Ele sabe que você vai voltar. E esta noite eu quero orar para que Deus te fortaleça e você volte ainda hoje. Eterno e maravilhoso Deus. Ó, meu Senhor. Quantas vidas afastadas dos teus caminhos, Senhor, e não tem força para voltar, meu Deus. Tende misericórdia, visita nesta hora. Fortalece a fé, o coração desta pessoa. Joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todas as cadeias espirituais que têm prendido essa pessoa, que tenha tirado as forças dela, que toda vez que ela planeja, hoje eu vou voltar, sempre aparece alguma coisa, um impedimento, mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo mal contra estas vidas, que todas as algemas espirituais, cadeias do inferno que tem prendido estas vidas, se quebra nesta hora em nome de Jesus Cristo, que haja libertação, que haja um renovo espiritual, que haja salvação esta noite, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma pelas tuas mãos, Senhor, estas vidas, ergue, meu Deus, dá vitória esta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Recebe forças da parte de Deus e volte para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz e até a próxima, se Ele nos permitir.